Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Cumprimento a Silene, é uma alegria estarmos juntos. Nesse dia que o sol está meio fraquinho, mas está uma delícia. Tudo bonito, a gente tem que amar, né? Mesmo a chuva, mesmo o sol quente, porque tudo é necessário. Tudo é de Deus, né? Deus está no comando. Mas como em primeiro instante nós vamos passar o microfone para a Jane cumprimentar os ouvintes. Nosso querido ouvinte, nosso bom dia a todos. Muita paz. Vamos ouvir a mensagem do Momento.com. Vamos prestar atenção, porque é muito linda. Amor que não acaba. Até que ponto vai a capacidade de amar do ser humano? Quanto tempo dura o amor? Um poeta da música disse certa vez que o amor é eterno enquanto dure. E todos os desiludidos, os traídos e abandonados têm impressões muito próprias a respeito do amor, onde a tônica principal é de que amor eterno não existe. Contradizendo tudo isso, alguns fatos que a mídia televisiva ou impressa nos traz afirmam que o amor verdadeiro é uma sinfonia inigualável. Foi com esse sentimento que Cris Medina, um rapaz de 27 anos, se apresentou em um programa de talentos cantando uma música de sua autoria. Os versos diziam mais ou menos assim: onde quer que você esteja, estou perto. Em qualquer lugar que você vá, eu estarei lá. Toda vez que sussurrar meu nome, você verá como mantenho cada promessa. Que tipo de cara eu seria se fosse embora quando você mais precisasse de mim? O que são palavras se você realmente não acredita nelas quando as diz? Se são apenas para os bons momentos, então elas nada são. Quando há amor, se diz em voz alta e as palavras não vão embora. Elas vivem mesmo quando partimos. Eu sei que um anjo foi enviado apenas para mim. Sei que devo estar onde estou e vou permanecer ao seu lado esta noite. Nunca partiria quando você mais precisa de mim. Vou manter meu anjo perto para sempre. Ele não conseguiu vencer todas as etapas do concurso, sendo eliminado em determinada fase. Mas sua história levou às lágrimas os jurados e o público presente. Porque a sua composição retrata exatamente o seu drama e sua decisão pessoal. É uma verdadeira declaração de amor. Ele estava noivo e há 2 anos pediu em casamento Juliana Ramos. A jovem bela, entusiasta, formavam um casal primoroso. 2 meses antes do casamento, no dia 2 de outubro de 2009, o carro de Juliana foi atingido por um caminhão. Ela quase não sobreviveu. Uma grave fratura no crânio desfigurou seu rosto e a transformou em uma mulher com muitas limitações físicas. Foi-se a beleza, a agilidade, o sorriso fácil, as caminhadas, a dança, a alegria de todas as horas. Ele permaneceu ao lado dela. Leva-a consigo para onde vá e faz shows para arrecadar fundos para o tratamento de que ela necessita. E isso ele externaliza cantando e agindo. Quando se ama a beleza e ela se vai, o amor acaba. Quando se amam as formas perfeitas, a plástica, as linhas harmônicas do corpo e tudo isso se vai, o amor também se esvai. Quando se amam aparências e outra realidade se apresenta, o amor acaba. Quando se ama a transitoriedade, o amor fenece quando as situações se alteram. Mas, quando se ama a essência,
nada diminui o sentimento. Esse amor é companheiro, solidário, se esmera para que o outro se sinta bem, seja feliz. A sua é a preocupação de fazer a felicidade do outro. Amor assim se perpetua no tempo, independente da soma dos anos, da multiplicação das rugas ou da diminuição da agilidade. É o amor que sabe envelhecer junto, e quanto mais passa o tempo, mais se solidifica. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Linda, né? A mensagem linda, o amor que se perpetua. A gente vê, quando se fala em amor, de uma maneira geral, a gente pensa, né, no sexo, nas coisas materiais, né? E o amor é uma essência divina em nós, que traz e se multiplica sobre as diversas encarnações, a partir do instante em que a gente começa a exercitar o amor pelos nossos filhos, que a gente não quer nada em troca, o amor pelos nossos pais, quando a gente percebe que eles nos deram a vida, passaram noites em claro quando nós éramos bebês, éramos pequenos. Enfim, são modalidades do amor espiritual, o amor da essência, como fala a lição de hoje. A gente começa quando a gente casa e se encontra com alguém e passa muitos tempos. Eu, por exemplo, eu falo isso de cadeira porque eu fiz 53 anos de casada agora em janeiro. E o amor atual é sereno, é uma calma, vamos dizer, envelhecemos juntos, nós temos a mesma idade. Então é um companheirismo, é um bem-estar, que um não pode ficar sem o outro. Lógico que a gente tem as rusguinhas, as dificuldades, mas não se imagina sem eles, entendeu? Eu me lembro que quando eu cuidei da minha sogra, foram 5 anos, um pouquinho mais, quando ela desencarnou, faltava alguma coisa. É interessante, faltava. E hoje, quando eu recordo e penso nela, eu agradeço ela ter me aceitado na família dela e nunca foi contra. Desde a primeira vez ela já gostou de mim, ela, meu sogro. Então a gente viveu assim numa harmonia, né? E normalmente a gente vê as famílias brigando, né? Mesmo quando casa com o filho, se o filho é o filho único, então dá um trabalho demais, né? Para nora. Então a gente tem que ter o quê? Religiosidade no coração e agradecer todas as oportunidades, porque quando não existe essa harmonia, é porque a gente tem que trabalhar o sentimento do amor naquele grupo. Deus faz tudo certinho. Quando a gente começa a entender as leis divinas, você fala, tinha que ser assim, né? Tinha que ser assim. Por quê? Porque as leis divinas estão baseadas no amor. E o pai ama os filhos. É lógico que ele fez leis imutáveis e eternas e cada um vai colher aquilo que planta. Mas não é Deus que fala assim, não, agora você vai passar isso, você passar aquilo. Não. A própria natureza nos cobra, porque as leis imortais, leis divinas, com base no lei do amor, elas são universais. Todo o universo, essas leis estão para todos os filhos de Deus. Todos nós somos solidários, é uma família só no universo. Ora estamos num planeta, amanhã podemos estar em outro. Então, a gente tem que trabalhar isso, é estudar as leis divinas. Não estou falando de religião, não. Estou falando de cada um aprimorar em si o Evangelho do Cristo.
Porque o que Jesus ensinou? É justamente você perdoar, amar, você ser indulgente, você ser caridoso. Tudo isso são aqui expressões do amor nas nossas vidas. E a historinha de hoje, da introdução do Momento.com, fala bem disso. Eram felizes, de repente ela sofre um acidente, mas o amor era profundo, então ele não se importou, ele amava a essência. São espíritos que estavam muito tempo, já várias encarnações juntos, e nesse momento de 2009, quando aconteceu o acidente, ele já sabia, já estava na programação, e ele falou, pode ir que eu vou te ajudar a superar essas dificuldades. Olha que coisa bonita, dentro da lei divina. Dentro da lei divina, da lei do amor, da lei do respeito, da responsabilidade, dos direitos, mas também dos deveres, né, nossos, cada um de nós, não é, Jane? Nós temos aqui conosco um livro maravilhoso da doutora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra americana, já desencarnada há alguns anos. Chama-se Os Segredos da Vida. É cheio de histórias e de lições, e numa dessas, a lição do amor, tem várias histórias sobre o amor, e ela conta num dos trechos que ela tinha uma senhora de 98 anos que estava quase à beira da desencarnação, e que foram visitá-la, né? Porque ela preparava os pacientes para a morte, para morrer em paz, né? Como psiquiatra da área terminal da oncologia, uma série de coisas. E essa paciente, essa senhora, contou a ela que durante a juventude, a vida inteira, ela se fechou para o amor. Ela não conseguia amar, não tinha confiança nenhuma em homem nenhum, por causa da mãe dela, que a mãe dela passou a ela a mensagem de que homem não prestava, olha só. Então ela cresceu com aquilo e não conseguia se abrir para o amor. O único homem que ela amava era o irmão dela. Aí esse irmão, quando ela tinha já quase seus 30 anos de idade, ele estava já no leito de morte, ele a chamou e ela foi despedir dele, e ele disse a ela que tinha tudo bem resolvido na vida dele para ele poder morrer em paz, menos ela, que ela precisava se abrir para o amor, que do jeito que ela o amava, ela tinha que distribuir aquele amor para as outras pessoas, que ela não podia ficar fechada para o amor, que senão ela ia ser infeliz. E ela conta para a doutora Elizabeth que ela ouviu esse conselho do irmão e resolveu mudar o jeito de ser. E aí distribuiu o amor que ela tinha nela, e com isso ela foi feliz a vida inteira. Ela foi amada e soube amar. Aí a doutora Elizabeth, ela coloca, né, que todos nós, e isso nós sabemos pelo estudo do Espiritismo também, que temos a centelha divina, o amor que existe em nós. Nós fomos criados para amar, e que muitos procuramos a felicidade exteriormente, nas coisas ao nosso redor, no dinheiro, nos prazeres, quando a felicidade está dentro de nós mesmos, é o amor. E que as pessoas são infelizes quando elas se fecham para o amor, por alguma decepção, alguma situação que aconteceu, elas param de distribuir amor, se fecham e param de amar, e aí é que vem o sofrimento e a dor. Ela coloca, né, depois desse trechinho, dessa história dela, ela diz assim, que no fundo do coração nós sabemos que estamos destinados a viver plenamente, a amar plenamente, a viver de forma amorosa e feliz aquilo que a cada dia a vida nos oferece. Talvez o amor esteja profundamente enterrado por causa das frustrações, das desconfianças,
Mas diz ela, tenha certeza de que ele está presente, esperando para ser trazida à tona por uma ação ou um acontecimento, talvez pela palavra de uma outra pessoa. Nossas lições podem vir dos lugares mais inesperados, mas abra-se para elas, acolha-as, aprenda e cresça. Então, amar é crescer. Às vezes as pessoas confundem, né? Quantos acham que amor é fraqueza? Meu Deus, que ignorância do amor. Amor é força. O ser mais amoroso que nós conhecemos, que veio ao mundo dar uma lição para a humanidade, foi Jesus. De maior grandeza e coragem que alguém poderia ter, amar até o fim, mesmo com todos os sofrimentos. E demonstrou esse amor sempre. A Joana de Ângeles nos coloca naquele livro, Joana Responde, foi retirado de Momentos Enriquecedores, essa página dela, que o amor não é somente um meio, porém é o fim essencial da vida, que a força do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. O amor solucionará todos os teus problemas. Não impedirá, porém, que os tenhas, que sejas agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará permanecer em paz contigo mesmo. É possível que não lhe vejas a florescência naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isso sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Então nós estamos nesses dias, não é? Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, raciocínio lúcido, está vendo tudo isso acontecendo. E é preciso que nós amemos muito mais. Sabe, Jane, tem um estudo no Momento.com que ele diz assim: o que é amar? O que é o amor? É um sentimento? Ele é um estado da alma? Né? Então ele diz assim que tem muitos conceitos, mas o que realmente precisamos conhecer é a sua prática, a sua vivência nos nossos dias, né? A compreensão maior virá com consequência, como se precisássemos estar em seu íntimo para finalmente descobri-lo, né? Então, o que é o amor? Ele coloca um exemplo. Ó. O amor é o sacrifício pelo próximo, que aos olhos do mundo é pesado, é difícil, mas para quem ama é leve, é gratificante. Amar é interessar-se pela vida do outro e perguntar como foi seu dia e questionar, você está bem? E estar realmente atento para ouvir a resposta. Amar é modificar nossa rotina para ouvir um amigo, fazer-lhe uma visita, levar notícias boas. Amar é reunir a família, isso eu acho uma delícia mesmo, sem a necessidade de uma comemoração especial, apenas para celebrar a presença de todos, para fortalecer os laços. Família é muito importante na nossa vida. Ninguém vive sozinho, né? A gente está vendo a mídia, os jovens, tudo, estão ficando sozinhos, conversando virtualmente, né? Mas só, sem aquelas preocupações, quando não gosta do que o outro fala, desliga o celular. E não é assim, a gente precisa, nós somos seres sociais, né? Amar é adiar um sonho para atender às necessidades de um filho, de um pai, de uma mãe. Amar
é respeitar as opiniões dos outros, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. Olha só, tudo isso são pequenas situações que a gente vai exercitando, sem saber. Você não está sabendo que você está amando, né? Mas você vai, depois é um conjunto de situações que você vai fazer com que você tenha a consciência tranquila do dever bem cumprido, né? Amar é abraçar os familiares, não apenas quando celebrem aniversários ou conquistas, mas sempre que o coração lembrar do quanto se querem bem. Amar é chorar junto, é sorrir junto, é sempre guardar a esperança de que tudo será melhor. Amar é saber dizer sim quando necessita e é saber dizer não, saber ouvir um sim e saber ouvir um não, né? Então, aqueles que amamos jamais serão um peso nas nossas vidas, pelo contrário, serão eles que nos farão mais leves, serão eles os agentes que farão com que nossa consciência esteja satisfeita, que nosso íntimo receba energias revigorantes do alto, fazendo-nos mais felizes. Nós tivemos sexta-feira presentes no falecimento do desencarne da mãe de uma amiga nossa muito, muito querida. Também foi com 98 anos. Eu procurei até falar com a família, falar, vamos agradecer, em vez de chorar de saudades, de ficar contrário, vamos agradecer a Deus. Viveu 98 anos junto com a família. Isso é um prêmio. O problema dela viver 98 é porque ela sempre foi uma pessoa boa. E essa minha amiga falou, nossa, eu não sabia que eu tinha tantos amigos. E o velório estava cheio, tinha tanta gente que já tinha ido embora, mas que já tinha estado ali para confortá-la. E ela falou assim, nossa, mas como pessoas que eu não via há tantos anos vieram me visitar. Vieram me dar um abraço fraterno nesta hora. E ter amigos é um presente de Deus. Porque o amigo você conquista, ele é teu amigo porque você atraiu, você conquistou, ele gosta da sua companhia. Isso também é amar, não é? É uma forma que nem tudo isso que o Momento.com está falando aqui, da nossa família, dos nossos amigos, de chorar junto, de abraçar juntos, de rir juntos, tudo isso aí são pedacinhos, né? Expressões do aprendizado do amor. Então, o verdadeiro amor, ele não está distante. Não está apenas nos romances literários, nos poemas inspirados nas imagens dos sonhos. Ele está conosco, nos pequenos gestos de carinho, nas gentilezas inesperadas, nas renúncias. O verdadeiro amor não está distante, ele aguarda apenas que as mãos fortes da vontade o alcancem e concedam-lhe a chance de respirar os ares do mundo. Olha que coisa bonita, parece uma poesia, não é verdade? Então, poesia é com Leon Denis também. Você nos fez lembrar uma historinha aqui, até comentamos outro dia na quinta-feira. Nós nascemos para amar. Isso é um fato, porque a centelha de Deus está em nós. Um dos modos de amar, o Evangelho nos diz que amar é ser correto, probo, consciencioso, fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. Mas um dos modos de amar é demonstrar afeto. É você abraçar, beijar, acariciar com aquele amor puro, né? Porque diz o próprio Evangelho que aqueles que amam santamente, Deus abençoa. E a gente precisa disso, por isso que esse mundo virtual está deixando as pessoas adoecendo, só falam por computador. Quem que vai te dar um abraço e um beijo pelo computador? Né? Um abraço virtual. E nós temos aqui uma historinha que mostra bem essa necessidade assim, de afeto. É do Dr. David Kessler, que escreveu junto com a doutora Elizabeth, era um psiquiatra amigo dela, os dois escreveram um livro juntos. E ele diz assim: frequentemente encerro as minhas palavras
com a história de uma jovem mãe e sua filha Bonnie, que moravam nas imediações de Seattle, nos Estados Unidos, né? A narrativa mostra como até mesmo um desconhecido pode ter o poder de nos confortar. Certo dia, a mãe deixou a filha Bonnie, de 6 anos, com a vizinha e foi trabalhar. Durante o dia, enquanto Bonnie brincava do lado de fora, um carro desgovernado entrou jardim adentro e atropelou a menina, atirando-a na rua. A polícia foi chamada e chegou quase instantaneamente. Quando o primeiro policial chegou perto de Bonnie, percebeu que ela estava gravemente ferida. Sem poder fazer nada para salvá-la, ele simplesmente pegou-a no colo e ficou com ela nos braços. Quando os paramédicos chegaram, Bonnie tinha parado de respirar. Foi feito tudo o que era possível para salvá-la, mas Bonnie morreu. Uma das enfermeiras, que estivera desesperadamente tentando falar com a mãe de Bonnie no trabalho, teve que contar à pobre mulher que a sua menina se fora. A enfermeira deu a terrível notícia da maneira mais suave possível, e a mãe se dirigiu rapidamente para o hospital. Ao ver sua filha deitada, sem vida, ela simplesmente desmoronou. Os médicos lhe explicaram as lesões da menina e o que tinham feito para tentar salvá-la, mas isso não ajudou a mãe. As enfermeiras também a cercaram, contando as providências que tomaram. Mas a mulher continuou inconsolável, sofrendo atrozmente. O policial que primeiro atendera Bonnie e estivera sentado no hospital durante quase 4 horas, levantou-se e se aproximou. Ele caminhou até a mãe e lhe contou o que tinha acontecido, acrescentando: "Eu quero que a senhora saiba que sua filha não ficou sozinha." Aquelas palavras foram mágicas. Embora dilacerada, a mãe ficou imensamente agradecida ao ouvir que nos seus últimos momentos a filha tinha sido abraçada e amada. Ela finalmente se sentiu consolada por saber que sua filha tinha sentido amor no final da vida, mesmo através do gesto de um desconhecido. Bonito, né, gente? Então ele termina, o Dr. David agora Elizabeth Kubler-Ross, que fala que estar presente é tudo no amor, na vida e na hora de morrer, estar presente. Então ela conta uma história, né, que ela observou quando ela trabalhava no hospital, um fenômeno interessante, porque ela era oncologista terminal, né? Ela ensinava os pacientes a morrer e ela notou que muitos dos pacientes que estavam à beira da morte começaram a se sentir bem, maravilhosa e emocionalmente. Então ela foi procurar a causa, o que estava acontecendo, que eles tinham melhorado tanto, e descobriu que era devido à mulher da limpeza, a faxineira. Todas as vezes que ela entrava no quarto de um dos pacientes terminais, alguma coisa acontecia. E ela teria dado $1 milhão para descobrir o segredo daquela mulher, o que ela estava fazendo, que os pacientes ficavam tranquilos, serenos, sabendo que iam morrer, mas bem tranquilos, né? Ela conta que um dia encontrou essa faxineira no corredor e perguntou de um modo meio abrupto, assim, brusco: "O que é que você está fazendo com os meus pacientes terminais?" Ela assustou a faxineira. A mulher falou assim: "Não, só estou limpando os quartos", e foi saindo, né? Respondeu na defensiva, né? Aí ela estava determinada a saber o que essa mulher fazia e começou a seguir, mas não percebia nada de especial.
Aí um dia, depois de algumas semanas se sentindo observada, ela resolveu contar o que ela fazia, faxineira, né? Ela contou para a doutora Elizabeth que no inverno anterior, um dos filhos dela, ela tinha 6, tinha ficado muito doente. No meio da noite, ela levou o menino de 3 anos para a sala de emergência e ficou sentada com ele no colo, esperando, desesperada, durante horas, que um médico fosse atender. Mas ninguém apareceu e ela viu o menino morrer nos braços dela de pneumonia. Ela relatou essa dor toda e agonia sem ódio, sem ressentimento, sem raiva, sem negatividade. Aí a doutora Elizabeth perguntou, mas por que você está me contando isso? O que tem isso a ver com os meus pacientes que estão morrendo? E a mulher falou assim, a morte não é mais uma estranha para mim, é como uma velha conhecida. Às vezes, quando eu entro no quarto dos seus pacientes, eles me parecem muito assustados. Não consigo me conter. Vou até perto deles e toco neles. Digo-lhes que já vi a morte e quando ela vier, eles vão ficar bem. E fico um pouco ao lado deles. Muitas vezes sinto vontade de correr, mas eu não vou embora. Procuro me fazer presente para outra pessoa. Essa é a minha forma de dar amor. Aí a doutora Elizabeth completa assim, ignorante de qualquer método da psicologia e da medicina, essa mulher conhecia um dos maiores segredos da vida. O amor consiste em estar presente e cuidar do outro. Sabe, Jane, esses dias eu assisti um filme tão lindo que eu não lembro bem o nome, mas é um filme de uma moça que desde pequenininha, ela devia ter, nessa época do filme, 17 anos, é um caso verídico, lá nos Estados Unidos. É uma menina que, desde pequenininha, desde os 6 anos de idade, o pai tinha um rancho, uma fazenda, né, com cavalos, ele adorava cavalos, e ela também começou já desde pequenininha a gostar dos cavalos. E com 6 anos o pai colocou ela na garupa lá do cavalo e ela começou a trabalhar os rodeios, né, aquelas festas de rodeios. E ela era assim, exemplo. Aí quando ela vai numa dessas de viagem, vai para a faculdade, ela vai com a caminhonete e estava sem Wi-Fi, ela sofre um acidente, sozinha. Ela foi para mexer com umas coisas do lado, perdeu a noção assim e ela capotou e ela ficou paraplégica. É tão bonito o filme porque a mãe tinha um amor tão grande por ela, mas tão grande, e ela falava para a mãe, eu não vou conseguir. Ela falava, vai conseguir sim, você tem que ter força, eu vou ajudar você. Então era o pai, era a mãe dando uma força danada para ela. E até que ela voltou para o rancho, aí puseram ela, depois de um certo tempo da fisioterapia, tudo mais, as pernas, ela não sentia mais as pernas. Ela estava até paraplégica. Aí até que o pai colocou ela em cima da coisa, mas ela não conseguia se equilibrar, porque eram as pernas que seguravam, né, no cavalo. Bom, para encurtar a conversa aí, o pai deu um jeito de arrumar umas cintas que segurassem ela na coisa. Então, mesmo na cadeira de rodas, né, por ela ficar em pé assim, para ela sentar na cadeira de rodas, ela perdia o equilíbrio. Aí então o pai pegou, em vez de uma cadeira de rodas, ele pegou um estribo do cavalo, né, da sela, e falava para ela assim, agora você encontra o ponto que você conseguia se equilibrar. E foi assim, em cima da sela, que ela conseguiu se equilibrar. Mas para andar a cavalo, ela não conseguia. Então o pai arrumou umas fitas que amarrava naquela parte comprida assim das coisas. Eu sei que no final das contas, gente, com esse amor do pai, a dedicação da mãe, é um amor
um amor assim, não é para deixar fazer o que quer, tal, não, incentivando a responsabilidade, que ela ia voltar à normalidade. Eu sei que ela ganha todos os concursos de pismo, ela ganha todos os concursos. Chegou lá e fazia depois, porque ela começou a receber muitas cartas de incentivo, né, que você me incentivou para isso, né? E ela conseguiu, através disso, ir para a televisão, falar da vida dela, do trabalho dela, que estão incentivando as pessoas que a vida era uma forma de trabalho e amor. Porque a vida precisa disso, você precisa de estímulos. Muitas vezes a pessoa está tão desanimada, mas se você vem, você estimula, a pessoa muda, né? Então, esse filme é lindo. Eu não lembro direito o nome do filme, mas eu me lembro, eu peguei assim na Netflix, né, que eu gosto de pegar esses filmes de água com açúcar. Então é esse e o da menina que cai também, que é um outro filme, que ela tinha um problema seríssimo no intestino, que ela vai para Boston, era bem longe, precisava pegar avião, vai para Boston também, e lá em Boston um médico não deu esperanças para ela, mas era um médico que tinha uma gravata aqui. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Tem uma gravata assim, que ele brincava com as crianças, né? Ele estava empurrando ela na cadeira de rodas, a menina. E aí então ele fala assim: ai, mas eu tô tão cansado brincando com ela, né? Aí ela pega: você podia levantar, você é menor que eu, né? Você está mais ágil, você podia levantar e me emprestar essa sua cadeira. Aí ela faz isso e empurra, sabe? É aquele médico que brinca com as crianças, muitos vão para óbito, tudo. E ela vai para casa porque ele não tinha mais nada que fazer, mas no fim ela sobe numa árvore, que elas subiam sempre, e o galho quebra e ela cai num buraco, uma árvore velha. E ali fica horas, né, desacordada tudo, e ela fala que ela viu Deus, eles chamam de Deus, né, uma luz, e que falou para ela ficar sossegada porque ela ia voltar curada, e ela volta curada. Depois eles mostram a família, né, que é a família verdadeira. Mas é muito bonito o filme. Então quer dizer que também foi uma mãe que, por amor, e um pai que não tinha dinheiro, estava começando como veterinário, ele era veterinário também. E, no fim, graças a Deus, né, com a força de vontade e o amor e a fé em Deus. Ela falava: perdi a minha fé. E ele falava para ela: mas eu não, eu tenho fé, nós vamos conseguir. O marido falava para a esposa, né? Então, é bem isso, a gente tendo fé, que nem Jesus dizia, né? Do tamanho de um grãozinho de mostarda, de uma sementinha de mostarda, você pode falar para essa montanha. Essas montanhas que ele fala é figurado, né? São as dificuldades grandes que para a gente é uma montanha, né? De problema, um problemão que a gente não consegue esperar. E quando você vai ver, tudo passa na vida, você conseguiu passar aquela montanha de preocupações, e você vai ver que você se analisar, você foi auxiliado, foi carregado no colo. Deus esteve sempre próximo, foi momentos de mudança na maneira de pensar. É nesses grandes testemunhos da vida que a gente depois, a gente fala: onde que eu encontrei forças para passar tudo isso, né? Verdade. E aí, no fim, você só podia ter vindo de Deus, do seu anjo da guarda, que é a expressão divina, né? De um amigo que foi inspirado e falou alguma coisa no momento que te levantou o ânimo. Então, são expressões pequeninas, né? Ou grandes também, né? Mas que nos fazem crescer, fazem a gente melhorar. Tudo que nós fazemos de bem retorna para nós no momento que a gente precisa. Você fez alguma coisa de bom para alguém, você não sabe, mas lá na frente você vai passar por um momento de dificuldades e você, pela lei de causa e efeito, da meritória, né, você vai receber o amparo e o apoio para superar aqueles entraves na vida. Então, que Deus nos abençoe para que a gente possa realmente estudar o Evangelho do Cristo e seguir
seguir os seus exemplos, seguir os seus conselhos, porque muitas vezes, por exemplo, por questão do perdão, né? Muitas vezes quando a gente está aborrecido com alguém, né? E a gente revida na hora, aquilo lá vira uma guerra mesmo, né? Que a espiritualidade negativa adora essas coisas, né? Então sempre ali. Mas se a gente calar, morder a língua, falar que nem o Chico, conselho do Chico, né? Pegar um pouco de água e ficar com ela na boca e ficar quieto. Parece que você perdeu, mas você teve mais força para aguentar, para não tornar aquela situação pior, né? Então vamos exercitar esses pequenos gestos sem ninguém saber. Só você fica sabendo, né? Então esses pequenos gestos que vão nos dar força, coragem, edificar a fé em nós. Não é, Jane? Nós temos aqui conosco, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, com referência ao amor, uma mensagem de Emmanuel, chama-se Na Presença do Amor. E aí tem um trechinho bíblico de João, do capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E Emmanuel fala assim: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo, exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz. Olha que lindo isso, vou até repetir, hein, gente? Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Então, a gente observando, quem se sente ofendido toda hora é porque está faltando amor, né? Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, minha gente, nós precisamos desenvolver o amor em nós. Estamos vivendo uma grande noite na humanidade. As pessoas estão muito intolerantes, vendo o mal em tudo. Ninguém pode nem falar mais nada, que aquilo que ele falou já é culpa dele para alguma coisa e o mal está ali. Onde que está o mal? É naquele que enxerga o mal.
Porque o bem enxerga o bem. Nós temos a teoria do espelho, né? Vemos aquilo que nós temos em nós no outro. Então, se está tão difícil assim, tudo desse jeito, uma intolerância, vamos cultivar o amor com mais intensidade para que vejamos o bem no outro, porque é o bem que está em nós. Você sabe que eu estava falando aqui em amor em Leon Denis. O Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele... Não, no problema... Primeiro eu vou ler a parte do depois da morte. Ele diz assim, que o amor é profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar os trêmulos clarões, os recônditos de cada coração humano. Olha que lindo! Lindo mesmo. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. Vamos trabalhar para que aconteça isso conosco, que possamos fazer parte dessa pleiade espiritual, né? Nós estamos chegando já nos finais, porque agora nós temos a mensagem do nosso querido companheiro José Antônio, que vai falar sobre o desencarne de uma avó com seu neto, né? Então, que a gente possa aproveitar esses instantes, esses minutos finais, na reflexão do Zé Antônio. Muita paz a todos e um bom domingo. A todos um dia de amor, principalmente em família, que o domingo é propício a isso. Muita paz. Olá, amigos. No Cartas do Além de hoje, nós escolhemos uma mensagem trazida através da mediunidade de Chico Xavier, e em agosto de 1979, de uma senhora que desencarnou junto com o seu netinho por um atropelamento, num acidente na cidade de Goianás. Um veículo foi abalroado, jogado em cima deles, e eles desencarnaram na hora. Família espírita, 6 dias após, ela já transmite uma mensagem através de um médium do próprio Centro Espírita Eurípides Barçanufo. 18 dias após, através de outro médium no mesmo centro, outra mensagem. E 4 meses após, em dezembro, lá em Uberaba, ela deixa essa riquíssima mensagem. Vamos ouvi-la. Dona Alzenita: Eurípides, meu filho, Deus abençoe a você e Diniz com todos os nossos. Eu estou aqui junto com vocês como quem procura confirmar notícias que eu já consegui enviar através do Centro Eurípides Barçanufo em nossa Goianésia. O nosso irmão Orcedino é nossa testemunha. Agradeço a ele por ter vindo. Não precisava, em meu entendimento, reafirmar o que eu já havia dito. Muito me doeu aquela desencarnação repentina quando guardava o nosso Cleison, netinho tinha 4 anos, com tanto amor. Naquela hora em que o movimento súbito de máquinas nos envolveu, se eu me achasse sozinho, eu não me afligiria tanto. Afinal, filhos queridos, eu tinha vivido a minha existência. Deus me concedera a felicidade de criá-los com carinho, na singeleza da nossa vida, da nossa casa. Não que eu tivesse a ideia de querer a morte. Entretanto, eu estaria resignada com o que pudesse vir, e estava resignado sobre os meus dias na terra. Mas o netinho era um tesouro em minhas mãos. Era a vida que começava e que eu devia defender. Penso que adormeci agarrando-me a ele, na ânsia de livrá-lo. O resto eu não posso saber, porque a misericórdia de Deus nos amansa o senso de consciência na hora grave da liberação do corpo físico, assim como acontece conosco se alguém no mundo nos administra um anestésico
de alto poder. É importante entender a consciência que ela fala, que não é a consciência moral, é a consciência neurológica, é o estar acordado ou estar dormindo. Então ela entrou num estado de inconsciência, então ela perdeu totalmente o conhecimento do que estaria acontecendo a partir daquele momento. E continua. A não ser aquele pavor no coração da mulher que se vê obrigada a salvar um filho ou um neto, sem poder, à frente do inevitável, eu nada mais sofri. Eu entrei numa espécie de sono, no qual vivi toda a minha existência, desde a infância, como se estivesse divagando num sonho. Quando eu acordei, ao me reconhecer sem o Cleison, o neto, gritei por socorro e chorei como vocês podem imaginar. Você vê o que é o amor de uma avó, né? O cuidar do neto, defender o neto, proteger o neto. E diz então, da atmosfera que me cercava, eu não guardei traças nas lembranças, porque os meus braços vazios me compeliam no mergulho em mim própria, a fim de rezar em desespero. Nossa abnegada Josefa, a quem chamo por Mãe Josefa, qual se me visse de novo criança, me amparou, abrindo-me os braços. A perda do netinho me fazia sofrer muito mais que o deselasse a vida entre mim e o corpo estragado que ficara. Veja como que é a alma humana, né, gente? Você vê, ela está acabando de desencarnar e está preocupada com a desencarnação do neto dela, né? Como se tivesse perdido uma vida na sua mão, vendo-se viva. Depois da vida física, depois de saber que seu corpo já tinha ficado sem vida na Terra e provavelmente o do seu netinho. Fui informada, diz ela, de que o neto fora conduzido a um lar de crianças, enquanto me entregava ao sofrimento ao recolher informações quanto a ele. O que chorei, meus filhos, não me seria possível dizer por palavras. Sei, porém, que nossa querida Denise e você me compreenderam e que tudo vai se reorganizando na vida. Não direi que essa organização se verifique em mim, porque as mães nunca morrem. Adivinho que Deus me concederá um meio de estar perto de casa, para vir a todos e acompanhá-los com meu coração. O Volmer e a Marilu ainda precisam de muita assistência e rogo a vocês auxiliarem os meus filhos com as palavras de paz e de esperança de que tanto necessito. Já posso ver o nosso Cleison, onde se encontra, sob o carinhoso cuidado de muita gente boa, e prometo dividir-me entre vocês em Goianésia e ele, que se transformou em meu companheiro de viagem, dessa viagem em que somos transportados nos braços daqueles que nos fazem a caridade de amar nas horas difíceis, quando já nada se tem para dar ou retribuir. Tenho recebido os bons pensamentos de seu pai, que muito me auxiliam, e agradeço a Maria Aparecida, a Marilu, ao Volmer e a vocês as orações que me confortaram neste ponto da minha dolorosa experiência, em que atualmente me vejo lutando ainda bastante para recuperar-me na paz de que me preciso, a fim de retornar às minhas possibilidades de ser útil. É importante essa informação da dona Alzenita, porque muita gente pensa que as pessoas partem e estão prontas para ajudar. E não é assim que funciona. As pessoas vão primeiro, elas vão enfrentar os desafios da partida, o acordar na vida espiritual superior, e talvez demore para estar em condições de poderem ser de novo aquela mãe, aquela avó, aquela benfeitora das nossas vidas. Por isso, quando nos perguntam, posso orar para minha mãezinha pedindo ajuda? A gente diz, não, ora ao seu anjo guardião. Se ela estiver em condição, ela até vem junto, mas não é a ela que cabe a missão de cuidar da tua evolução, é ao teu benfeitor ou benfeitora espiritual. Fica aqui um adendo. Continua dona Alzenita. De qualquer modo, peço a vocês da família que nada promovam contra qualquer pessoa, falando do acidente. Aprendi com a vida que devemos colocar a nós mesmos no lugar daqueles que arcam com o fardo da culpa, e não desejo nem para vocês e nem para mim os sentimentos daqueles irmãos que merecem as nossas preces de paz, e não qualquer palavra de censura. Aqui na vida espiritual, a verdade se nos revela com tamanha luz que qualquer ideia de punição sobre os outros não é mais possível.
somos todos irmãos. O erro de uns pode ser a falta dos outros. Sou ainda mãe de meus filhos e compreendo que os nossos semelhantes não nasceram no mundo sem a presença de mães que os amam. E sempre pensando em Deus, eu desejo a paz. Desejamos todos nós essa paz, a fim de que não estejamos a criar maiores lutas em torno dos nossos passos. Filhos meus, imaginando aqui a presença de todos, eu peço a Deus que os abençoe, esperando que a fé em Deus cubra as nossas provas, das quais naturalmente temos necessidade. Reúno vocês todos em meu abraço de muito carinho, embora orvalhado das lágrimas da saudade, a mamãe que os seguirá sempre, rogando a Deus que a todos nos ampare e nos abençoe. Alzenita da Silva Nunes, dezembro de 1979. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.